desde que a proibição do uso do herbicida paraquat foi efetivada aqui para os produtores brasileiros, para as lavouras brasileiras, essa demanda toda migrou para um substituto que, teoricamente, ia fazer todos os mesmos efeitos, ia ter o mesmo efeito sobre as lavouras, principalmente, e causar a mesma proteção, e que era o diquat, né? Nós trouxemos esse assunto aqui no Notícias Agrícolas no início de novembro de 2020, para mostrar que essa demanda já estava migrando para o diquat, do paraquat para o diquat, e que o preço já estava começando a subir, e que havia certa preocupação de que a oferta, neste momento, estaria um pouco mais restrita deste produto. No entanto, a situação já se agravou muito, porque os preços subiram demasiadamente e já não tem mais produto no mercado. Isso não é situação para um ou outro produtor. Em todo o país já falta esse produto, que é, portanto, um substituto do paraquat. Para a gente entender um pouco melhor do que está acontecendo nesse momento, a gente convidou para conversar conosco o Guilherme Lambe, que é produtor rural em Maracaí, aqui no estado de São Paulo, para a gente entender como é que foi esse caminho para a gente chegar até esse momento, como foram os processos para que isso acontecesse. Né, Guilherme? Foi mais ou menos assim que aconteceu. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado novamente a oportunidade, Carla, de estar aqui compartilhando a informação aí. Então, realmente a situação agravou além do que a gente previa. Como eu comentei, como a gente já conversou internamente, a questão de os estudos nem sempre são capazes de dar um número condizente com a consequência desse tipo de atitude. Normalmente, ela vem bem pior do que é estimado, do que é previsto, né, pelas análises aí. Tá. Vamos falar primeiro de preço, Guilherme, porque foi uma situação, a gente conversou, eu até puxei aqui no nosso arquivo, a nossa última conversa sobre esse assunto foi no dia 5 de novembro de 2020, né? Nós falávamos sobre isso e você já antecipava para nós aqui no Notícias Agrícolas que o preço, embora não esteja tão alto quanto está hoje, já estava subindo e estava registrando uma inflação considerável por conta dessa migração da demanda. Quais são os valores que são pedidos hoje por esse produto, Guilherme? Hoje as minhas cotações, eu coto aqui em oito empresas diferentes. Nessas 8 cotações que eu tive, o preço varia de R$ 36 a R$ 42 por litro, que aí a gente está em relação ao patamar normal desse produto, enquanto havia concorrência com o diquat, enquanto haviam 2 produtos no mercado disputando o mercado, o patamar normal do diquat era R$ 18 a R$ 19, eu encontrava por aqui. Isso antes da proibição, né? Pré-proibição. Após a proibição, a gente viu aquela escalada de preços, que ela foi uma escalada gradual, ela foi de 19 para 25 reais, depois para 28, para 29, 30, e estava ficando nisso, nesse ponto. Eu imaginei que era uma situação natural de redirecionamento da demanda para toda a demanda para o diquat, a demanda do paraquat foi toda para o diquat. Então eu calculei que aguardar a virada do ano aí, talvez as empresas aí, as formuladoras, conseguiriam restabelecer estoque de matéria-prima para atender a demanda e o preço daria uma estabilizada. Lógico que mais alto, como a gente previu, como não tem mais concorrente, a demanda vai estar concentrada no diquat, a gente sabia que ia assumir o aumento de custo, mas pelo visto a questão aí não se assentou. A gente está vendo aí que continua o valor inflacionando e com oferta bem limitada, com bastante dificuldade de entrega de produto. Inclusive, aí, algumas empresas me passaram que, apesar do preço elevado, a condição de entrega é de 20 a 40 dias, que sendo no caso de 40 dias já é inviável para essa safra, porque não chega a tempo. Então, além de tudo, além do preço ter dobrado de valor e até um pouco mais, a gente vê, portanto, essa falta de produto, que é o que mais preocupa, né, Guilherme? Sim, o preço elevado também preocupa porque em algumas situações não se torna mais viável utilizar ele, né? O retorno de investimento em relação, dependendo, claro, hoje não, porque a soja o preço da saca de soja está num patamar que você fazendo
o retorno de investimento sobre esse item da composição do custo, ele ainda se paga. Mas numa situação que a soja venha a cair, porque hoje a gente pensa aí, com o DIQUAT a R$ 38 aí, a gente vai pensar num custo de R$ 76 por hectare uma aplicação, que daria meio saco de soja por hectare. Numa situação de lavoura, em que a condição de desuniformidade da lavoura seja um pouco menor, pode ser que não seja mais viável aplicar, se for para uma perda de meio saco por hectare, só mais custo de aplicação, já não é viável. O produtor vai acabar deixando, se não for atrapalhar muito da colheita, a operação de colheita da máquina, o produtor não vai aplicar e vai colher da forma que está, aceitando essa perda de meio saco por hectare aí, né? Que essa é um detalhe que a gente tem que eu acho importante a gente estar registrando aqui no futuro, claro, porque é esse tipo de situação que gera inflação nos alimentos. E daqui a alguns anos, a sociedade às vezes não vai se recordar do porquê a gente chegou a isso, né? Essa conjuntura de fatores, essa somatória que vai se somando ao longo, essa burocracia, esses impedimentos, empecilhos, que vão levando a depreciação da produção, né? O aumento de custo que tira o retorno de investimento para o produtor investir e produzir mais, que é o que a gente viu esse caso com outros produtos agrícolas aí, que recentemente, e a população reclama, mas não reclama e muitas vezes acusando o agro, né? E não identificando o real problema, que foi a burocracia que impediu o aumento da produção. sem dúvida, isso é mais um fator do encarecimento dos custos, como você já bem detalhou. A gente conversava em algumas condições, vai triplicar o custo, né, Guilherme, como você detalhou. Então, é importante que a gente monitore como é que vai ser esse mercado novo para o DIQUAT que está se abrindo a partir do momento em que o paraquat foi de fato proibido, né? Sim, agora a gente torce aí para que as empresas que produzem o ingrediente ativo, o produto técnico, e as formuladoras aumentem a produção para atender essa demanda, né? Mas eu já não acredito mais, a gente já está acostumado no Brasil, preço difícil, a velocidade do preço subir, o reajuste para cima é sempre rápido, o reajuste para baixo é sempre bem mais demorado. A gente está acostumado com isso já, né? A gente não vê quando, mesmo aumento de oferta, o tempo de aplicar o reajuste para baixo não acontece na mesma proporção que para cima. Guilherme, então eu creio que a gente vai conviver com um custo alto por um bom tempo aí novamente nesse item aí. Se nós tivéssemos com o paraquat em circulação podendo ser utilizado, qual seria a média de preço do litro nesse momento, se a gente olhar aí para as últimas safras onde ele pode ser utilizado? Eu acredito que continua aqui, como teria competição com os dois produtos aí, a gente estaria falando em R$18 o litro, né? Que era o que circula, o DIQUAT R$18, o paraquat R$12, que é o caso da minha região aqui, né? Da realidade econômica de escala de produção da minha região aqui, é o que eu consegui aqui, era R$12 do paraquat e R$18 no DIQUAT. Certo. Hoje a gente fala aí de R$38, R$40 no DIQUAT aí. Tá. Guilherme, você já está contabilizando problemas ou perdas por conta de não ter o DIQUAT nesse momento para aplicar nas suas lavouras? A gente já pode falar que os produtores que não estão encontrando esse produto já estão tendo problemas nas suas lavouras? A colheita não se iniciou ainda, né? A minha situação aqui, como eu comentei da outra vez, a região aqui tem um microclima específico que, em função disso, a soja sempre nasce desuniforme. A gente sempre tem uma colheita que tem muito pé verde. Se eu não uso ele, além da perda de produtividade, da perda em desconto de grão verde e umidade, eu tenho muita dificuldade da operação de colheita. A máquina embucha, grão verde no graneleiro, em top graneleiro. A gente já teve situação aqui de ter que parar a máquina para tirar de balde, que o grão não estava tão úmido que não sai do graneleiro, a área sem dessecar. Certo. Então, nesse caso aí, preocupa muito, porque até a dificuldade da operação envolvendo problemas indiretos, que são problemas graves, inclusive, aí, indiretamente, aí, que a gente vê de operacional, isso aí pode dificultar muito a colheita. Então,
eu achei aqui um lugar que tem estoque ainda com preço caro e eu vou ter que assumir esse custo porque aqui eu vejo que o meu risco, se eu não mesmo com um custo elevado, o meu problema é muito maior ainda, por enquanto. Por enquanto, ainda pagando ele na somatória de resultados aí que ele entrega, vai ser necessário usar, vai ser vou ter que assumir esse custo e usar para dirimir esses problemas. Tá. Mas eu creio que sim, não começou a colheita, se a situação não se normalizar, muito produtor não vai ter opção de dessecação aí. Então a gente vai ver algum problema na safra sim. Guilherme, você já tem alguma resposta, alguma previsão, alguma solução proposta pelas empresas, pelas formuladoras? Porque eu sei que você é um profissional que vai fuçando até achar uma solução, né, Guilherme? Você teve ou alguma resposta, ou alguma alternativa, ou alguma previsão, ou das revendas, ou das formuladoras, das empresas? Você teve essa solução, essa previsão? Não, eu entrei em contato com alguns canais que eu tenho aqui ontem para Certo. falar sobre isso e eles não têm previsão de normalizar, porque o ingrediente ativo, o produto técnico, é importado e a maioria e os fornecedores estrangeiros aí, eles vão se demorar a se adequar um pouco ainda. Então, para essa safra, a situação vai se manter assim até o final. Quem tem estoque, alguma coisa pontual aí vai entrando, mas eles não estavam preparados. Pelo que eu entendi, eu não tive uma resposta direta sobre isso. Mas pelo que eu entendi, eles não estavam preparados para esse aumento inesperado de demanda. Ou até estavam aí, também pode ser que estão um pouco aí aproveitando da situação aí para precificar o produto. É uma questão a ser discutida. A gente tô levantando uma hipótese, mas não estou afirmando. Só que aparentemente aí vamos ter que aguardar para o ano que vem aí ver como é que o mercado vai se adequar aí à nova realidade de demanda, como é que os fornecedores de matéria-prima vão responder a isso. Guilherme, a gente não tem uma segunda alternativa. Passamos do paraquat para o diquat. A gente não tem uma outra alternativa para passar do diquat para outro. O mesmo princípio ativo ou parecido. A gente não tem até esse momento. A gente tem uma alternativa, só que lógico, vai fazer às vezes aí de dessecação, mas com resultados bem diferentes. Ele não vai antecipar a colheita, como antecipa o diquat. E mesmo nessa questão, como eu comentei da outra vez, o diquat ele é bem mais lento em agir para dessecar a soja. Então, da aplicação até o ponto de colheita dele, ele demora bem mais que o paraquat. Isso já é uma realidade. E no caso, o paraquat antecipava bem mais a colheita. O diquat o produtor não vai ter essa antecipação. E essa antecipação, lembrando, que viabiliza a safrinha de milho, né? Claro. A gente tem um outro efeito aí que ajuda, inclusive, no aumento de produtividade da safrinha de milho, que a produtividade do milho está diretamente ligada à época de plantio. Na safrinha, quanto mais cedo a gente planta, maior o potencial produtivo do híbrido. E no caso aí, a gente teria o glufosinato de amônia, porém o glufosinato de amônia é bem mais caro, fica muito mais caro por hectare, e a ação dele é mais lenta que o diquat ainda. Então é um caminho, mas é um caminho bem mais caro que poucos adotam. São situações bem específicas. Tá. Não é generalizado o uso, né? Tanto que o pessoal não está direcionando a demanda para ele. Entendi. Estão direcionando para o diquat. E Guilherme, para a gente finalizar a nossa conversa, como é que está a sua safra? Como é que estão as lavouras aí na sua região? Quais são suas expectativas, suas estimativas para essa conclusão da soja e início para a safrinha de milho? O começo foi bem complicado aqui. A gente teve uma situação de estresse hídrico grande no começo da safra. Porém, ainda assim, é o momento que a soja menos demanda água, né? O início de ciclo da soja aí é o momento que menos demanda água. O importante foi agora essa regularização de chuva aí, normalização das chuvas, que fez no momento crítico de demanda hídrica aí, fez a soja responder bem. A gente está em fase de enchimento de grão.
A maioria das lavouras já entrou em fase de reprodutiva aí de enchimento de grão, em algum estágio aí entre R3 em diante, R3, R5, R6, até alguma coisa em R6, e com bastante água. Então aí tá propício para a soja desenvolver. Então a gente acredita que vai ter fora a lavoura, pode haver algum problema em função que há áreas de replantio, que o começo também teve muita área replantada. Na região de vizinhos aqui, a gente tem visto muito replantio. E essas áreas podem estar comprometidas definitivamente, mas são para o ano, para o normal, é uma área total considerável, mas no final aí a gente vai ter uma safra dentro da média, eu acredito, aí, em função, somando essas perdas de início de replantio aí com o que recuperou agora, a gente vai ter uma safra normal aí, vamos dizer assim. E a sua média esperada de produtividade qual é, Guilherme? As minhas lavouras, no geral, estão bem. Eu acredito numa média de 60 sacos por hectare aí, 62. Maravilha. E para começar a safrinha de milho, tudo certo? Como é que tá a sua janela? Aqui está praticamente tudo encaminhado, salvo alguns atrasos aí que também envolve aí a situação de pandemia, que alguma dificuldade em entrega de peças aí. Então a gente tem alguma revisão pontual parada por falta de peça, que foi em função de férias coletivas, de pandemia aí, mas que dizem que vai regularizar em breve aí, vão entregar para terminar a revisão de máquina aí. Tá certo. Mas no geral está tudo bem encaminhado, não tem nada que preocupe aí mais. A previsão minha de começar a colheita e plantio aí são mais 25 dias, em torno do dia 10 a 15 de fevereiro. Legal. A gente tá dentro do cronograma aí. Maravilha. Guilherme, como sempre, a gente vai continuar monitorando e o Notícias Agrícolas está de portas abertas. Sempre que você quiser atualizar essas informações, principalmente essa questão do DIQUAT, que é um assunto de interesse, né, de todo e qualquer produtor de soja no Brasil. Então, muito obrigada pela sua companhia nessa manhã de terça-feira. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, sabe disso. E, mais uma vez, obrigada por dividir essas informações conosco. Eu que agradeço, Carla. Muito bom dia para vocês e muito bom dia a todos os espectadores do Notícias Agrícolas. Obrigada, Guilherme. Bom trabalho para você. Boa semana, meu amigo. Até a próxima. Boa semana. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Guilherme Lambi conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Notícias Agrícolas para a gente falar sobre essa situação que o próprio Guilherme já havia adiantado em novembro, né? Então, o valor do litro do DIQUAT, que é uma espécie de substituto para o Paraquat, embora tenha um efeito mais lento, né, e esteja um pouco mais caro, e é determinante para garantir principalmente uma boa dessecação da soja, variando entre R$ 36 e R$ 42 o litro, contra alguns meses onde os preços variavam entre R$ 28 e R$ 30 e R$ 29. Como disse o Guilherme, a alternativa, né, perdemos ali a possibilidade do uso do Paraquat, foi proibido. Na sequência, o produtor migrou para o DIQUAT. Mais caro, falta produto sem previsão de novos lotes, né? O mercado ou as empresas, melhor dizendo, não estavam preparadas para esse aumento tão intenso da demanda. O que a gente viu foi um acúmulo ali de problemas, falta produto, preços muito altos, onde há estoque desse produto, então há essa preocupação. E a próxima alternativa seria o uso da amônia, que é muito mais cara e tem um processo mais lento ainda do que o DIQUAT. E isso pode, para o produtor que precisa fazer isso, atrasar um pouquinho o início do plantio da safrinha de milho, que, lembrando, o milho safrinha, ou milho de uma forma geral, está muito atrelado à sua produtividade, à sua janela ideal de plantio. Então, o produtor tentando aí manejar todos esses problemas, a gente vai continuar acompanhando. E um ponto muito importante que foi trazido pelo Guilherme, que como você traz um aumento expressivo dos custos no momento onde há necessidade dessa substituição, porque se o Paraquat estivesse em circulação, seriam mais ou menos R$ 18 por litro, se houvesse essa concorrência, né, entre o Paraquat e o DIQUAT, como também colocou o Guilherme, nós teríamos, então, uma outra condição, né? E agora esse aumento dos preços traz efetivamente aumento dos custos de produção para o produtor rural, o que vai também, inevitavelmente, resultar em inflação dos alimentos. Então, o Guilherme traz esse ponto, lembrando que não são só tributos, né, como houve o tratoraço aqui em São Paulo para barrar
a volta do ICMS, mas também situações como essa encarecem os custos de produção e chegam ao consumidor final inevitavelmente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.